quero que você lembre de um nome. O nome é Glenn Winook. Glenn Winook serviu como um bombeiro voluntário por cerca de 20 anos no distrito de Jericó, em Nova York. Ao longo da sua carreira como um oficial de segurança pública, o Glenn ele se tornou conhecido pelos seus colegas por ter recebido inúmeras citações por sua bravura, inclusive por combater vários incêndios florestais em 1995 e pelo trabalho de emergência na queda de um avião da Avianca em 1990, ambos em Long Island. No dia 11 de setembro de 2001, o Glenn estava trabalhando no escritório de advocacia, no qual ele era sócio, quando então houve um alerta e o seu prédio foi evacuado. Bem perto de onde ele estava trabalhando, um avião tinha acabado de se chocar contra a torre norte do World Trade Center. Segundo o relato de testemunhas, enquanto todos os civis corriam para longe do desabamento, Glenn corria na direção do desabamento. Quando o segundo avião acertou a torre norte do World Trade Center, Glenn desapareceu completamente. Imaginava-se que seu corpo estava nos escombros e o seu corpo só foi encontrado 6 meses depois. Em suas mãos, ele ainda usava suas luvas de proteção. Ao seu lado, havia uma bolsa médica que ele, como um civil, usou para tentar socorrer e ajudar algumas pessoas naquela catástrofe. Eu estava assistindo uma entrevista com o irmão do Glenn, falando sobre o seu irmão que morreu ali. E uma frase da entrevista era particularmente interessante. Ele falou o seguinte do irmão dele, abre aspas, ele não podia correr para o outro lado. Fecha aspas. Ele não podia correr para o outro lado. Não dava, não era da natureza dele. Havia uma catástrofe, pessoas precisavam de socorro, não dava para não correr em direção ao prédio que caía. No livro de Jonas, nós lemos sobre um profeta que é chamado para uma missão. O próprio Deus chama Jonas para que ele levasse a mensagem de condenação à grande cidade pecadora de Nínive. E, infelizmente, Jonas, que ouve a palavra de Deus, não corre em direção ao chamado. Jonas corre para o outro lado. Ir pregar aos assírios não parecia ser algo da sua natureza. Ao invés de correr em direção ao ministério, Jonas foge para longe do lugar onde Deus o comissionara. Em Jonas capítulo 1, versículos 3 e 4, nós lemos o seguinte: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. A gente tem um Jonas que foge da missão. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. O hebraico do texto, ele é muito equivalente ao português, mas chama muita atenção o modo como o fraseado aqui é feito para chamar a atenção para a fuga de Jonas. Deus diz para Jonas, no versículo 1, dispõe-te ou levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. E o verso 3 diz, Jonas se dispôs. Jonas se levantou. Você vai lendo e diz, eita, é uma história clássica de um profeta que é enviado e então cumpre a sua missão. Só que então veio uma partícula adversativa, veio uma conjunção mas. Jonas se levantou, mas para fugir. Jonas se dispôs, mas para correr. Ele se levanta, mas ele faz isso para fugir de Deus. Ele se dispõe, mas se dispõe a fazer a coisa errada. Eu lembro de uma vez que um irmão aqui na igreja teve uma indisposição com outro irmão, aí veio me falar, eu disse, cara, você tem que ir lá, procura ele e se reconcilia com o irmão. Procura ele, chama ele, fala um tempo que vocês não se falam, chama ele, liga para ele, marca uma conversa e se reconcilia com ele. Vou fazer, pastor. Aí na outra semana eu perguntei, e aí, foi ver o irmão? Fui! Se reconciliou, brigamos, foi mais.
né? Às vezes a gente vai, mas a gente vai não para fazer aquilo que a gente deveria. A gente vai e coloca toda a disposição que deveria ser empregada no bem, no mal. Às vezes eu aconselho moças que acabam seduzidas por jovens descrentes, e eu sempre dou o mesmo conselho difícil. Vai lá e termina com ele. Vai lá e acaba tudo. Eu lembro de uma vez que eu encontrei a jovem, depois de um aconselhamento, aí encontrei entre a EBD e o culto, aí eu perguntei, você foi falar com ele? Ela disse, fui sim, pastor. Fui sim. E eu já começo a esboçar um sorriso, né? Opa, que legal, né? E como é que ele reagiu ao término? Ele reagiu bem? Aí começa, então, pastor, sabe como é, né? Eu fui lá, eu fiz, né? Fui. Mas aí ele veio com conversa e tal, e não terminou não, pastor. Não terminamos não. Às vezes a gente tem energia para ir, né? Mas a gente não tem energia para fazer a coisa certa. Jonas vai, ele se dispõe, ele não fica parado, ele não fica em casa. Não é que Jonas estava indisposto. Jonas emprega muita energia. Ele vai, mas ele vai para longe de Deus. Ele emprega sua energia na desobediência. Sabe aquele pessoal meio trambiqueiro que cria golpes tão bem bolados que se usasse essa energia para o bem, estava terminando o doutorado? Né? Que podia ser engenheiro, que se fosse para a NASA, não é? Estava inventando foguete, inventando como dar ré em foguete. Não, o cara é trambiqueiro, ele usa o conhecimento e energia para fazer o mal. Jonas se recusa a ir para Nínive e usa a sua energia para fugir de Deus. Por que Jonas se esforça para fugir? Jonas sabia que Deus podia achar um jeito de levá-lo aonde ele quisesse. Deus aparece para Jonas, diz, Jonas vá até a grande cidade de Nínive, e Jonas sabia que ele não podia só ficar parado em casa. Quando Deus fala com a gente, e quando Deus deseja nos mover em direção a alguma coisa, queridos, não tem como a gente ficar no mesmo lugar. Jonas sabia que Deus daria um jeito. Jonas tinha uma clara consciência da soberania de Deus. Jonas sabia que o Senhor era poderoso. E Jonas sabe que se ele ficasse ali, no meio do povo de Israel, um outro profeta seria levantado para falar com ele. Talvez seu pai, que era profeta, talvez ele estivesse vivo. Filho da verdade era Jonas, Amitai significa verdade, e o pai dele poderia fazer aquilo que muitos pais gostam de fazer, jogar umas verdades na cara dele, falar em nome de Deus. Ele sabia que não podia ficar no meio do povo de Israel. Jonas emprega energia para fugir, porque Jonas definitivamente não quer obedecer o chamado de Deus na sua vida. Ele tinha uma clara noção de soberania, mas uma noção bem errada de soberania. Ele cria que Deus era poderoso e soberano, mas ele ainda achava que havia alguma forma de fugir desse poder e dessa soberania, porque uma boa teologia da soberania de Deus não é o bastante para que a gente consiga viver com Deus. Às vezes a gente é calvinista, crê num Deus soberano, rei sobre tudo, cada detalhe do universo é controlado por ele, a gente diz amém, concordo, briga na internet, arminiano é tudo herege, está lá brigando no Twitter, né? Aí na vida real, aí na vida prática, a gente é calvinista aqui, na cabeça, é calvinista lá no Facebook. Na vida real, a gente ainda tenta achar as brechas que podem nos permitir escapar da soberania, escapar dos planos de Deus, escapar da vontade de Deus. Às vezes, as circunstâncias colocam a nossa crença na soberania de Deus à prova. Cremos que Deus é soberano, creio, com certeza, mas aí as coisas começam a ficar difíceis. Mas aí a realidade bate a porta. Um amigo meu pastor, estava conversando sobre teologia, a esposa dele estava no leito de morte. E a gente conversando sobre soberania de Deus. Ele olhou para mim e perguntou, então você está me dizendo que foi Deus quem colocou um câncer na minha mulher? E aí, o teu calvinismo é colocado à prova. Porque agora o seu calvinismo é colocado diante de uma realidade muito profunda. É quando a mãe de 4 filhos, que está tudo bem, fez vários exames há pouco tempo, e então vai no médico e descobre vários cânceres pelo corpo, que a gente deita à noite e pergunta, por que Deus fez isso? Por que Deus permite essas coisas? Por que o mal nos alcança? E a gente é calvinista, na cabeça, Deus é soberano. Mas aí Deus aparece e manda a gente ir pregar para os assírios. E parece que o Deus que é soberano se torna um empecilho. Então Deus aparece e diz que a gente está doente.
e parece que o Deus soberano se torna um problema. E Deus então aparece e diz que os nossos planos não vão se realizar, que aquilo que eu tanto desejava não se manifesta, que eu estudei tanto, me esforcei tanto, para nada. Eu me dediquei ao ministério, eu fui e servi, fui e preguei, me dediquei àquela igreja, e os irmãos não tiveram o mínimo de gratidão, de conseguir olhar para mim como pastor deles. E eu fui investir naquele relacionamento, amei aquele homem com tudo que havia dentro de mim. E então ele vai e foge, procura as amantes. Eu me dediquei àquela empresa, me dei tudo por aquele trabalho, e o que eu tenho agora? Demissão. Conta. Quando somos colocados diante de realidades difíceis, é aí que as nossas crenças na soberania de Deus são realmente postas à prova. É muito fácil ser calvinista no Twitter. Crer na soberania de Deus, na UTI, é que realmente coloca as nossas crenças à prova. Quando Deus nos comissiona aquilo que é doloroso, é aí que a gente tem a prova da nossa fé. O texto de Jonas tem um plot twist logo no começo. Tem uma reviravolta na história logo no começo. Porque Jonas é um profeta verdadeiro. Ele recebe uma palavra verdadeira de Deus. Ele não é um falso profeta. Ele não está profetizando dos seus próprios ideais, dos seus próprios sonhos. Deus fala com ele. E Deus fala com um profeta genuíno. E ele simplesmente se recusa a levar o evangelho aos gentios como Deus ordena. E eu acho que alguns leitores claramente aplaudiriam Jonas. Quer dizer que a gente vai levar o evangelho agora para os assírios que matam e perseguem o nosso povo de Israel? Quer dizer que agora a gente vai levar a mensagem de salvação a esse povo que é nosso inimigo, aos gentios? De jeito nenhum. Jamais. Jonas se recusa. Excelente. Só que esse não devia ser o espírito do povo de Israel. Eles deveriam ser luz para as nações. Um instrumento para alcançar outros povos. Quando Deus fala com o profeta, ele precisa se submeter. Lembram do sermão passado em Jonas, onde eu falei que Jonas era contemporâneo de Amós? Ambos profetizaram no mesmo período. Em Amós 3,8, a gente lê: o leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor falou, quem não profetizará? Se Deus fala, como um profeta fica calado? Deus falou com Jonas, e falou mesmo, e falou de verdade. Jonas ouviu a voz de Deus, e mesmo assim foge. Porque ter um encontro com Deus, porque ouvir a palavra do Senhor, não te impede de ser um covarde com as coisas de Deus. Você pode ter recebido um chamado genuíno, e ainda assim ser um covarde para as coisas de Deus. Você pode ouvir pregações genuínas, e ainda assim abandonar o Senhor. Sabe, quando pessoas abandonam a fé, não significa necessariamente que eles eram de igrejas ruins. Às vezes significa que eles ouviram realmente a voz de Deus e mesmo assim preferiram retroceder pelos caminhos do mal. Deus fala conosco todos os dias na sua palavra. Deus conversa conosco através da exposição da Escritura. Deus toca no nosso coração através dos cantos, e ainda assim, ainda que a mensagem seja verdadeira, ainda que a teologia seja correta, ainda que os cantos sejam bíblicos, ainda assim, nós podemos nos levantar e retroceder àquilo que Deus está falando conosco dia após dia. Ouvindo a verdadeira, límpida e maravilhosa voz de Deus, e mantendo o coração duro em covardia para permanecer naquilo que Deus espera de nós. Deus é um Deus que fala, e que faz todas as coisas pela sua palavra. Na criação ele falou e aconteceu, ele disse: haja luz, e luz passou a existir, simplesmente pelo poder do comando da sua voz. Nós, seres humanos limitados, precisamos criar coisas e formar coisas. Deus cria o universo. Alguém uma vez disse que se você deseja construir algo do zero, você primeiro precisa criar o universo. E Deus é o único que constrói do zero, que monta tudo do nada. Ele diz para a luz: haja, e houve. Ele diz para as galáxias que elas se organizassem de determinada forma, e então elas fizeram sua dança pelo universo. Falou para a radiação de fundo ter determinado grau, falou para as moléculas se comportarem de determinada forma, e o mundo obedeceu. Ele disse para as montanhas levantarem, elas levantaram. Disse para as águas só irem até aqui, elas obedeceram. Mas ele diz para Jonas: vai, e Jonas foge. Jonas corre. Jonas é Adão. Jonas é Eva. Onde Deus fala conosco como seres humanos, e a nossa atitude diante da voz daquele que monta o universo pelo poder da sua palavra é fugir, é correr. Deus olha para cada um de nós e nos comissiona a viver com ele. Deus nos chama à obediência, aquele que com o poder de sua voz deu origem a todo o universo,
aquele que com o poder da sua majestade falou e deu origem à existência, fala conosco todo domingo. E a gente acha desculpas para não colocar em prática a sabedoria da palavra de Deus. Deus fala com Jonas e Jonas foge. Ele não quer só fugir da missão. Jonas quer fugir de Deus. É isso que o texto diz, né? Para fugir da presença do Senhor. Literalmente no hebraico é para fugir da face, para fugir do rosto de Deus. Elias, quando fala de viver com Deus, ele fala que vive na presença de Deus. Estar na presença de Deus é estar debaixo da bênção de Deus, estar debaixo da atuação do Senhor. Jonas, para fugir do ministério, quer fugir de Deus. Isso é uma realidade muito triste a nós como igreja, quando muitas vezes nós abandonamos a fé para fugir daquilo que Deus comissiona de nós. Não é que a gente não quer Jesus, assim, um Jesus legal, que eu fico em casa, que, sabe, toca no meu coração, que é gostosinho, eu venho para o culto, canto, ouço uma mensagem motivacional, volto para a minha vida, esse Jesus eu quero, me vê dois, eu boto um na carteira, outro eu levo comigo no carro. Agora, um Jesus que ordena coisas, um Jesus que nos comissiona a missões, um Jesus que ordena que a gente leve o evangelho aos outros, um Jesus que nos tira da nossa zona de conforto e que nos leva a uma vida diferente, esse Jesus muitas vezes a gente prefere fugir dele. E a gente prefere abandonar a fé a seguir os mandamentos desse Jesus. A gente não foge da fé porque foge de Cristo simplesmente. A gente foge da fé porque esse Cristo não aceita que a gente viva de acordo com os nossos próprios interesses e ideais. Esse Cristo quer nos mover, quer nos transformar. Quando a gente chega diante dele, muitas vezes nossa decisão é de fuga. Quantos pastores não simplesmente saem do ministério e viram cristãos comuns, mas saem do ministério e vão para o mundo? E pastor, quando se desvia, é loucura, né? Nunca conheci um pastor para se desviar para virar empresário. Me desviei, virei Uber. Vai para cocaína, vai morar no cabaré, é um negócio louco assim, né? Pastor, quando se desvia, é uma desgraça. Não sei o que diabo é isso, né? O Jonas está diante de Deus, Deus o comissiona ao ministério, e o que Jonas faz é fugir da face de Deus. Ele quer se esconder de Deus. Ele quer se esconder da vida da fé. Tarsis, o local para onde ele quer fugir, é uma região ainda não alcançada pelo evangelho. Ou seja, ele quer ir para longe do povo de Deus, quer ir para longe do templo, quer ir para longe dos sacerdotes, quer ir para longe dos profetas. Ele quer se esconder da atuação do cristianismo. Ele quer se esconder da atuação da fé. Ele quer se esconder da vida possível. Mas então o texto diz que Jonas desceu para Jope. Jonas desceu para Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio. Jope era uma região portuária da época, uma cidade na costa oeste da Palestina, no território de Dan. Jope se tornou o principal ponto de Jerusalém durante o reinado de Salomão, o principal ponto portuário, e aparentemente está tudo dando certo na fuga de Jonas. Aparentemente tudo dando certo. Ele vai para Jope, encontra em Jope um navio que vai para o extremo oposto, ele encontra uma vaga nesse navio, ele paga a passagem, ele tinha dinheiro para pagar pelo visto, parece que as coisas estão indo bem. Qual era a chance, né? Quais eram as chances dele chegar no porto, ter justamente um navio para ir para longe de Nínive? Parece que Deus está abrindo as portas da fuga de Jonas, né? Porque às vezes a gente pensa assim, né? Se Deus está abrindo a porta é porque Ele está aprovando. Se as coisas estão dando certo é porque Deus está me indicando por esse caminho. Pastor, olha, parece que foi coisa de Deus. Não tinha como ter ser cor do homem não, pastor. Porque foi Deus que abriu a porta. Ou então quando as coisas começam a dar errado, né? A gente diz que Deus está impedindo. Pastor, você não está vendo que Deus não tem propósito nisso? A gente está tentando várias vezes e não está dando, pastor. Parece que Deus está fechando a porta. Às vezes, a gente olha para as circunstâncias e interpreta que circunstância é Deus dando o caminho. Às vezes, o que Deus quer é que a gente insista no caminho difícil mesmo. Às vezes, o que Satanás quer é que a gente entre pelas portas abertas. Nós não somos guiados simplesmente pelo que está mais fácil, pelo que está mais difícil. Nós somos guiados pelos valores do reino. Deus falou com Jonas. E Jonas simplesmente segue o caminho mais fácil. Ele segue o caminho do pecado, porque o pecado muitas vezes é fácil. O pecado muitas vezes é uma porta aberta na sua vida onde as coisas dão muito certo. Às vezes você é feio, mas ainda assim a colega de trabalho insiste em dar em cima de você, e você sabe, isso é cor do diabo.
não é pela minha beleza, né? Às vezes você nem era muito esperto e surge uma oportunidade profissional que você sabe que talvez não era o caminho mais correto. Às vezes você está atuando ali na sua vida e, rapaz, abriu aqui uma porta em que eu me dou bem, em que as coisas funcionam, eu só tenho que fazer vista grossa por uma coisinha. Mas, olha só como está aberta aqui a porta para poder fazer e me dar bem de alguma forma. Portas abertas nem sempre são Deus dizendo que aquilo é o certo. Parece óbvio, mas nem sempre a gente pensa assim. Quantas vezes não sentei com pessoas que acharam que Deus os estava convidando a um caminho que era certamente errado, simplesmente porque parecia ser um caminho fácil. Eu lembro quando eu me converti, eu me arrependo profundamente de ter começado essa história, e agora eu vou ter que continuar, né? Eu devia ter pensado bem antes de começar, mas tudo bem, eu vou ver onde é que eu paro ela. Eu era um jovem de 14 anos quando eu me converti, e eu estava vivendo um estatuto muito conhecido de vários jovens aqui da igreja, chamado Friend Zone, certo? Eu gostava de uma moça, essa moça tinha um namorado, o namorado dela tocava baixo. Como é que eu ganhava disso? Eu tocava baixo numa banda, entendeu? Não tinha como ganhar disso aí. E eu era louco por ela, louco por essa menina. Lá, há uns 3 anos lá, virei melhor amigo. Olha a história de trouxa, né? Virei melhor amigo da menina. Fazia poesia escondido para ela, assim, ó, e gostando dela. Ela tinha um namorado. Nunca me deu bola, tinha namorado. O que é que eu podia fazer? 3 anos querendo essa menina. Então eu me converti, encontrei Jesus, de verdade. Fui para a igreja, mudar de vida. Agora eu quero é Deus. Eu quero é Deus, né? Agora é isso aí. Não deu 2 meses convertido, ela termina com o namorado e vem atrás de mim. O que é que o Iago interpretou? É Deus, né? Olha só. A honra, Deus honrando os humilhados, entendeu? Deus abrindo as portas. Que coisa maravilhosa, o Senhor é muito maravilhoso. Com de oração agradecendo, ó. Ô Senhor Deus, obrigado pela tua misericórdia, né? Quase saio da igreja por causa dessa menina. Quase perco Jesus por causa de um romance adolescente, né? Não cheguei a namorá-la, mas na minha cabeça a gente ia casar, ter filhos, sei lá, coisa assim, né? Satanás abre portas, irmãos. Satanás abre portas. O resto dessa história eu conto depois lá fora, certo? Não vou contar aqui não, eu vou encerrar aqui. Deus abre portas, obviamente, mas Satanás também tem seus milagres. Satanás também tem seus caminhos fáceis. Quantas vezes eu não sentei com homens que achavam que Deus os estava abrindo a porta para o adultério? Já sentei no meu escritório lá em casa, o irmão sentado na poltrona, e ele jurando por Deus que era coisa do Senhor que ele largasse a esposa para ficar com a jovem que ele conheceu no trabalho. Deus sabe meu coração, se eu sei que Deus quer que eu seja feliz, e eu me senti tão bem com ela, pastor, isso é de Deus, e não é, irmão. Às vezes você se sente bem com o pecado mesmo. Às vezes a santidade machuca e maltrata. Para Jonas, doeria muito em pregar para os assírios. Assim como para nós, muitas vezes, dói muito continuar no casamento. É muito mais agradável e portas parecem muito abertas para seguir com a amante. Às vezes é muito difícil largar o namoro com um descrente. Às vezes parece que Deus está abrindo as portas desse relacionamento. E nem sempre portas abertas e um caminho fácil é o caminho de Deus. Muitas vezes é o caminho do diabo, tentando nos levar para longe do Senhor. Nós não nos deixamos levar simplesmente pelo que parece mais fácil ou mais agradável, nós nos levamos por aquilo que Deus fala. Nós obedecemos a voz do nosso Senhor, e se Ele diz que não é não, se Ele diz que a gente não casa com descrente, então a gente abandona. Se Ele diz que a gente permanece no casamento e que a gente constrói uma família, custe o que custar, a gente fica lá. Se nós somos chamados à permanência naquilo que Deus nos comissiona, nós aceitamos a missão que Ele nos dá, a gente não foge. Jonas pega o próprio dinheiro e paga uma passagem para longe de Deus, porque há um esforço, há um custo pessoal para permanecer em desobediência. Há um esforço para continuar no caminho do pecado aqui. Porque muitas vezes o pecado dá tanto trabalho e cobra tanta energia quanto a santidade. A gente acha que não. A gente acha que não, que nossa, quando eu largar minha mulher e me juntar com essa menina, aí vai ser bom. Aí olha como a gente se dá bem, pastor, a gente conversa, até de Deus a gente conversa. Vamos formar família. Irmão, não dura 1 mês, não dura 2. E você está com outra, e com 6 meses está na 4ª. Porque você acha na sua cabeça que vai dar certo, e o pecado leva tudo que você tem.
leva a sua vida, leva a sua fé, leva seu relacionamento com Deus, leva seu relacionamento com seus filhos, leva seu relacionamento com seus amigos, você perde tudo. É muito esforço manter duas famílias. É muita energia para continuar assistindo pornografia escondido. Dá muito trabalho sonegar para tirar uma grana por fora. Se você usasse essa força para servir a Deus, você já estava missionário no Sudão. Você estava terminando o seminário. Você estava plantando igreja. Se a energia que muitas vezes a gente emprega para o pecado e para fugir de Deus fosse usada para as coisas de Deus, irmãos, quanto poder não teríamos enviado para esse mundo? Quanta obra já não teria sido manifesta? Jonas se esforça para ir cada vez mais longe da missão. Tarsis é provavelmente aqui uma colônia fenícia na Espanha, perto do Estreito de Gibraltar. Era o ponto mais ocidental, onde navios conseguiam chegar ali da Palestina. Isaías 66 fala de Tarsis como uma referência para o fim do mundo, porque havia de mais longe, uma terra de descrentes, onde ele provavelmente não seria mais importunado por outro profeta lhe corrigindo. Ele está tentando fugir de Deus, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, diz o texto. Jonas não entendeu que não dá para fugir de Deus. Não dá, queridos. Um peixe não pode fugir da água, um pássaro não pode fugir dos céus, uma estrela não pode fugir do espaço, o homem não pode fugir da existência. Não temos como escapar do Senhor. Você acha que fugindo da igreja você foge de Deus, mas não foge. Deus ainda está lá. Se você é crente, Deus nem te deixa sumir por muito tempo. Não dá para fugir dele, não dá para se esconder dele. Jeremias foi um profeta muito ciente da presença divina. Em Jeremias 23 nós lemos: pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Às vezes eu estou brincando com a Catarina, e ela adora brincar de esconde-esconde. Ela diz: conta papai que eu vou me esconder. Aí eu conto, fecho os olhos, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu olho, aí está ela deitada no sofá, com a mão na cara, assim, ó. Aí eu ando assim, eu chego, aí eu entendo Deus em Gênesis, sabe? Chego assim: cadê a Catarina? Onde será que está a Catarina? Rapaz, cadê? Será que ela está aqui? Será que ela está aqui debaixo? Ela fica lá rindo, a coisa mais linda do mundo. A gente quer fugir de Deus e nós somos crianças em cima do sofá, com os olhos fechados. A gente acha que está se escondendo de Deus na boate, a gente acha que está se escondendo de Deus nas festas, se escondendo de Deus no trabalho, se escondendo de Deus em uma vida que a gente satisfaz os próprios interesses. Fugir de Deus, me escondi, Deus não me vê aqui e Deus está lá. Se você é um salvo, é um filho dele, Deus está contigo na boate. Eita, que heresia, pastor. Deus está contigo no bordel. Deus está contigo no motel, Deus está contigo nas noitadas, Deus está contigo na bebedeira, Ele está lá. Vendo tudo, você não fugiu dele, não. Você só está ofendendo a Ele. Você só está abandonando aquilo e aquele compromisso que você fez com Ele. Se você é filho dele, Ele está lá, pronto para te pegar de volta. Não se foge dele, não dá para se esconder dele. Jonas conhecia os salmos. Quando a gente olhar para o capítulo 2, a gente vai ver Jonas citando alguns salmos. O Salmo 139 diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei eu da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me sustentará. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o meio-dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Deus vê, irmão, no mais oculto, no mais escuro. Deus vê no mais distante. Parar de vir à igreja não vai fazer Deus parar de te perseguir. Parar de frequentar a vida da fé não vai fazer Deus te esquecer. Se você é filho dele, ele larga as 99 e vai atrás de você. Se você é filho dele, ele muda os móveis de lugar, ele varre o chão até encontrar a moeda que se perdeu. Se você é filho dele, você pode estar com os porcos, tentando comer lixo, tentando comer o refúgio dos porcos. E há um novilho cevado, pronto para recebê-lo quando você estiver de volta na casa do Pai. Chama a atenção que Jonas tenha tentado fugir da presença de Deus. Mas a presença de Deus
Veja que coisa, estava em Nínive. Jonas tenta fugir de Deus fugindo de Nínive, porque Deus continuaria com Jonas em Nínive. Mas Nínive era uma terra do pecado. Nínive era uma terra de violência, e ele não quer ir para Nínive, ele quer fugir de Deus. Deus olha para Jonas e diz: Jonas, eu vou com você. Jonas, você vai lá levar a mensagem e eu vou estar acompanhando você, vamos lá. O chamado de Deus para a mensagem do evangelho, para a pregação, não é nunca um vai lá, vão lá e preguem, vão lá e levem a mensagem. Deus vai conosco. Quando a gente vai levar a mensagem do evangelho, é um Cristo que nos acompanha. Jonas estaria na presença de Deus em Nínive, mas Jonas foge da terra do pecado, da terra da violência, e tenta encontrar Deus em Tarsis, que era uma terra próspera, também muito rica, onde ele achava que encontraria a paz. Em certo sentido, a gente nunca vai encontrar Deus fugindo dele. Jonas não vai encontrar o Senhor fugindo do Senhor. A gente muitas vezes acha que há um Deus que se revela principalmente na nossa felicidade, nos nossos bons sentimentos, e que quando a gente encontrar aquilo que é bom, Deus vai aparecer. Às vezes a gente tem certeza que Deus está apoiando a gente no pecado. Não se engane, isso pode acontecer com você. Não se engane, isso pode acontecer com sua vida também. Isso não é só coisa de gente por aí esquisita. Quantos desigrejados não têm certeza que estão num caminho mais próximo de Deus por se afastarem da vida da igreja? Quantos que lutam contra tentações homossexuais em seus corações não acham que estão mais próximos de Deus em ceder aos impulsos românticos e aos impulsos sexuais que são opostos ao Senhor? Muitas vezes a gente acha que vai estar mais próximo de Deus cedendo a tudo aquilo que a gente sente no coração e encontrando mais conforto. A gente geralmente não encontra Deus se afastando de Deus. Mas veja, em outro sentido, se somos realmente crentes, nós encontramos Deus ao fugir dele. Em Hebreus a gente lê que Deus disciplina o filho que ama, que há uma disciplina de Deus que nos acompanha. Deus, se nós somos seus filhos, não nos deixa ir embora. Ele é o pastor que vai em busca da ovelha perdida. Quando fugimos de Deus, nós encontramos Deus. Quando fugimos do Senhor, nós damos de cara com Ele. Às vezes eu estou no shopping com a Catarina, vocês conhecem minha filha, ela vive correndo, pulando todo lado, e um dos esportes favoritos da minha filha é correr no shopping. Não é andar, não é ver loja, não é ficar calminha, tomando um café, é correr. Então a gente está, sei lá, na Renner, e ela desembesta no meio das araras. Lá vai o papai Iago correndo atrás da Catarina, e às vezes ela dá uma curva ali na frente, e eu sei que ela vai dar a volta. Então eu estou atrás dela, ela dá a curvinha, as pernas dela é mais curta que a minha, eu dou um passo maior, e fico ali para quando ela virar, eu pego ela na volta, né? Aí ela está fugindo de mim, olha para trás, eu estou longe, ela vira, aí eu vou para o lado, quando ela volta, que acha que fugiu de mim, quem está lá? Pai dela, para pegar ela. Ixi, ela ri, acha graça, é gostoso demais. A gente acha que consegue fugir de Deus, consegue se esconder de Deus, que a gente dá a volta na esquina, mas quando a gente vira e acha que encontrou a liberdade, que conseguiu se esconder dele, a gente dá de cara com ele. Mas quando a gente dá de cara com ele fugindo dele, o resultado não é o riso do pai e da filha. O resultado é o temor, é o medo, é o pavor diante daquele que a gente não quer ver o rosto, diante daquele que a gente está tentando se esconder, diante daquele que a gente deveria estar seguindo na missão. Você quer encontrar Deus, irmão? Não queira encontrar Deus assim. Não queira encontrar Deus longe dele. Não queira encontrar Deus como uma ovelha perdida. Porque uma ovelha que foge geralmente recebe cajadada na perna. Sabe aqueles quadros antigos de ovelha no ombro do pastor? Ele voltando? A ovelha volta no ombro do pastor porque provavelmente o pastor quebrou a perninha dela. Para ela não fugir. Porque Deus está na violência. Jonas tenta fugir da violência de Nínive. Quer encontrar paz em Tarsis. E ele deveria encontrar Deus na terra da violência. Ao fugir da terra da violência, ele encontra a violência de Deus, que o para e que o traz de volta. A fuga de Jonas me ensina que a presença do Senhor é encontrada na missão, mesmo no meio do pecado e da matança da cidade que foge do querer de Deus. Você quer encontrar Deus, irmão? Você quer encontrar Deus? Existem algumas formas de encontrá-lo. Tem uma forma difícil, que é quando você foge dele.
Se você fugir dele, parabéns, você vai ter um encontro com o seu Senhor. Talvez não seja o encontro que você está esperando, mas é um encontro amoroso de um Deus que te arrasta de volta. Mas tem outra forma de encontrá-lo, é ir onde Deus está. Jonas foi comissionado a encontrar Deus na terra do pecado, na terra da violência, na terra da matança. Ele já estava em Israel, mas Deus queria encontrá-lo lá, em Nínive. Você quer encontrar Deus? Você precisa estar na missão de Deus. Você precisa estar obedecendo os comandos de Deus. Você quer encontrar Deus? Você tem que estar na vontade de Deus para a sua vida. Você quer encontrar Deus? Você encontra Deus na obra, no serviço, na missão. É isso que eu aprendo com Mateus 28, 18 a 20. Deus diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe onde é que a presença dele está? Está nas nações. Sabe onde é que a presença dele está? Está em levar o evangelho a quem perece. Você quer encontrar a presença dele na sua vida? Vá fazer discípulos. E existe uma maturidade de relacionamento com Deus que só está à disposição de quem está no combate de Deus. Você só conhece o soldado do seu lado quando você está com ele no combate. Não é no quartel. É quando você vai para a batalha. Você quer encontrar Deus? Vá para o serviço de Deus. Você se sente vazio do Senhor? Você se sente longe de Deus? Você quer amadurecer seu relacionamento com Ele? Querido, você não precisa de mais EBD. Venha, é importante. Você não precisa de mais culto. Venha, é importante também. Você precisa de mais missão. De ouvir a voz dEle que nos comissiona e seguir o mandato dEle, porque a presença dEle está lá. Tiago e Germana vão levar seus filhos a países muçulmanos. E eu tenho certeza que eles vão encontrar Jesus de um modo que nunca encontrariam em um país majoritariamente católico romano como o nosso. Você quer ouvir Deus? Os locais onde eu mais ouvi a voz de Deus não foi no seminário, não foram nos cultos, não foram nos congressos teológicos. Os locais onde eu mais ouvi a voz de Deus foram nas salas de aula de ensino médio, de escolas da nossa cidade, onde eu pude me levantar diante de vários descrentes para pregar o evangelho. E era lá que Deus se revelava de uma forma que eu não encontrava em nenhum outro lugar. Era nas rodas de conversa da UFC, sentindo cheiro de maconha, fedendo a maconha, e Deus estava lá. Era de noite, falando com os travestis, que mantinham os seios desnudos enquanto eu falava do evangelho. E Deus estava ali. Era na Praça do Ferreira, pregando para ex-presidiários, para ex-assassinos, pregando para mendigos de vidas destruídas. Deus estava naquela calçada. Deus se manifesta nos locais de violência. Deus se manifesta no presídio muito mais do que nas vigílias. Eu não quero dizer que você não tem que ir para a vigília. Eu quero dizer que se você acha que Deus está aqui no culto, imagina como é na missão. Se você acha que Deus está aqui no culto, querido, isso aqui é pequeno. Isso aqui é a sala de estar de Deus, é o quarto de repouso de Deus, é o pequeno intervalo de descanso de Deus. O culto é o recreio da fé. Você acha que isso aqui, nossa, é tão difícil ir para a igreja, ir para o culto, que batalha ir para o culto. Querido, isso aqui é o intervalo. É o intervalo. Você teve o primeiro tempo, jogou tudo que tinha para jogar, o juiz apitou e a gente volta para o camarim. Qual é o nome? Para o vestiário. Entendo tudo de futebol, hein? Vê só, meu manjo do negócio. A gente está no vestiário. Isso aqui é o vestiário, meu irmão. Isso aqui é o vestiário. Isso aqui é o break. É a pausa. É o lanchinho. A gente está aqui para poder avaliar o jogo. Aí o técnico diz, pessoal, para cá, tem que chutar mais assim, tem que chutar mais assado, cuidado com isso. O povo está vindo para cá, tem que fazer assim, tem que tocar para o fulano. Acabou? Beleza? Acabou o culto, a gente volta para a briga. O combate é lá fora. Deus está agindo é lá. Deus está na violência da nossa cidade. Deus está falando conosco é lá fora. Se queremos encontrar Deus no trabalho, nós o encontramos no combate. Se nós estamos ansiosos por amadurecer nosso relacionamento e a nossa intimidade com Ele, não é de culto em culto que nós somos aperfeiçoados, é vivendo na fonte de um cristianismo real, no combate da batalha daquilo que é verdadeiro, é entregando nossa vida à missão, ao chamado, ao serviço, à pregação do Evangelho, falando para quem precisa, alcançando os necessitados, é indo ver crianças deformadas pelo câncer e tentar levar o Evangelho para elas. É ir nos locais de extrema pobreza, com pessoas que não sabem o que vão comer amanhã. É estando em casas que você não aguenta o cheiro.
Deus está ali. E a gente quer viver uma fé muito bonita, de decisões sempre muito cuidadosas, e Deus está aqui, no culto de domingo. Tá, irmão, tá sim. Mas isso aqui é muito pouco para você encontrar verdadeiramente o Senhor que você diz conhecer. Porque Deus está em Nínive, alcançando os assassinos da Assíria. Deus está na obra missionária. Deus está lá com os muçulmanos. Você quer encontrar Jesus? Você devia estar indo onde Jesus está. Para aqueles que precisam da pregação do Evangelho. Eu não sei se eu firo alguma ética pastoral específica contando isso, mas se eu ferir, depois o Valbert briga comigo. Eu lembro quando a Andresa chegou em Fortaleza. Você não deve saber quem é ela, é uma jovem que foi minha aluna no seminário. Ela era de uma pequena igreja, numa pequena cidade no sul do país. Um dia, eu recebo uma ligação do Miguel, o pastor Miguel, ele diz: Iago, tem um pessoal lá do sul que o pai quer mandar a filha para vir estudar aqui. Viram lá nossas aulas lá na academia de missionários e tal, ela quer ser missionária, quer pregar o evangelho, e o pai dela quer mandar ela para cá. Eu disse: a gente não tem estrutura para receber ninguém, pelo amor de Deus, né? A gente é uma escolinha de missões de sábado à tarde. Mas tem um seminário, tem um CIBIMA. Bom, vamos apresentar aí o seminário, vai que ela quer, se ela quer ir para a obra missionária, que aprenda no seminário, né? Então, estuda lá, melhor. Aí, indicamos o CIBIMA, mostramos o seminário e tal, beleza. Deu um tempo, aí eu recebo uma ligação: sou o pai da Andresa, vou mandar minha filha para ir, para estudar no seminário e tal. A gente está dando um suportezinho aqui, ela quer muito ser missionária, a gente quer ver ela ser missionária. Disse: puxa, legal, bacana. Um dia a moça chega aqui e o pessoal da Manaim ficou meio desesperado. Porque ela chega aqui em Fortaleza e ela não tinha nada. Ia ficar, sabe Deus aonde? Ia viver, sabe Deus do quê? Ia estudar, e sabe-se Deus com que conhecimento prévio, já que não tinha muita base de nada. E eu fiquei preocupado com aquela decisão meu juvenil, de uma menina sair do sul do país para vir estudar aqui no Nordeste. Rapaz, será que culpa é minha? A menina me viu na internet, sei lá, se iludiu com alguma coisa do seminário e veio para cá feito doida. Fez-se uma rodinha de senhoras da Manaim, desesperadas e preocupadas com a vida da menina. Né? Nós vamos mandar essa menina de volta para o pai dela, sei lá. Aí o pastor Valbert, nunca esqueci, o Valbert deve nem lembrar disso. Ele passou, viu o pessoal meio empolvorosa, meio preocupado. Nossa, a menina veio para cá estudar, sem muito suporte e tal. Aí o Valbert olhou, viu o pessoal meio e disse, eu nunca esqueci o que o Valbert falou. Eu posso ouvir agora ele falando assim, Ele olhou para a gente e disse: vocês deveriam parar e voltar a ler mais sobre a história das missões. E só isso, foi embora. E sabe qual é a verdade? A gente ficou responsável demais. A gente ficou responsável demais. A gente ficou seguro demais. A gente concorda com ir para a obra missionária, mas aí tem que ter o relatório direitinho, o número de mantenedores que dá ali com a folga, você tem que ter ali um plano para poder ir e voltar caso qualquer coisa, a gente tem todos os suportes necessários, a gente vai para missões, tá certo para missões, mas a gente tem que ter tudo assim, direitinho, calculado, certinho, para ter certeza que não vai ter problema. E sabe qual é a verdade? A história, se você espremer a história das obras missionárias, vai escorrer muita decisão tomada meio sem jeito. Muita gente tomando decisão atrapalhada. Muita gente agindo de uma forma que era meio burro, mas que era corajoso. A Andresa realmente tomou algumas decisões meio erradas, mas veio para o seminário, estudou e mudou a compreensão dela de Deus. Eu lembro que nas aulas de evangelismo, ela sumia. Os alunos tinham que evangelizar a sala de aula, 3 minutos para evangelizar. Aí do nada eu olhava, a Andresa desapareceu, eu ia ver, ela estava chorando na calçada. Eu não consigo. Maior perigo ali na Parangaba, 9 da noite, aprendendo na calçada, chorando. Aí lá ia: Andresa, vamos lá, vamos falar, vamos pregar. Hoje, eu conheço alguém que prega o evangelho, que serve o nome de Cristo, que veio de uma cidade tranquila e idílica, lá do sul, friozinho, gostosinho. Andresa nunca tinha visto uma criança na rua. E ela encontrou Deus na cracuda, grávida, que dormia debaixo da marquise da Caixa. Ela encontrou Deus numa cidade violenta. Ela encontrou Deus quando se arriscou para conhecer o Senhor na obra missionária. E a gente, muito seguro, cheio de decisões sábias e cuidadosas, continua com uma vida que é um evangelho rotineiro, válido, até bonito. A gente lê aqueles livros sobre o evangelho da vida comum,
simplesmente crente, a fé do dia a dia, do natural, do ordinário, muito bom. Mas às vezes eu sinto que falta um brio, falta uma boa dose de uma coragem que às vezes chega perto da irresponsabilidade, onde a gente se coloca em situações que nem sempre são as mais confortáveis, onde a gente se coloca em momentos que nem sempre a decisão é a mais sábia, mas que a gente está no meio do combate, onde a gente está no meio da luta pela vida daqueles que se perdem, onde a gente se coloca diante do caminho de pregação do Evangelho, onde a gente cansa de procurar Deus de culto em culto, visitando cada vez mais igrejas, viajando para cada vez novas conferências, indo em cada vez novos acampamentos, ver se acha Deus. E a gente está errando porque está procurando Deus no lugar errado. A gente está tentando fazer gol nos intervalos, quando Deus quer falar conosco e nos levar a um mundo de violência, de pecado, de ódio, de ira, de blasfêmia, de pobreza, de dor. Há um mundo aí fora para ser alcançado, e como Jonas, a gente parece estar fugindo para longe daquilo que é a verdadeira missão de Deus para o seu povo e para a sua igreja. Queridos, Jonas foi covarde. Jonas foi covarde. E eu aprendo pelo exemplo oposto de Jonas que a coragem também é uma qualidade cristã. Jonas foi covarde. Alguém escreveu que a coragem não é a maior das virtudes, mas é a virtude que permite que as outras não fiquem estéreis. É a coragem que faz com que o fruto do Espírito alcance o mundo aí fora. Mateus 4,40 diz: então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Ou por que vocês são tão covardes? Como é que ainda não têm fé? Queridos, fé nos ajuda a vencer a covardia. Fé nos ajuda a vencer o medo de levar o evangelho àqueles que precisam. Apocalipse 21, 7-8, diz que o vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus deles e ele será o meu filho, quanto porém aos covardes, aos incrédulos e aos abomináveis. A parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós queremos acreditar que na hora do combate, a gente vai estar pronto para o alto sacrifício. A gente imagina que nós seremos daqueles que pulam na frente da bala, dos que se colocam entre o fraco e a fera. Mas quantas covardias nós não acumulamos na nossa vida com Deus? De quantas Nínives nós não fugimos vez após vez? Você é covarde quando foge do casamento porque a esposa não te respeita como deveria. Você é covarde quando abandona o ministério porque a igreja não te valoriza. Você é covarde quando rejeita a castidade porque o rapaz te trata diferente. Você covardemente sai da vontade de Deus, porque permanecer firme em seu amor e em seu cuidado cobra uma cruz muito pesada nas costas. Ele diz: siga-me, e você foge para Tarsis, para longe do Calvário. A coragem de Cristo, irmão, se mostra em sacrifício, e sacrifício pelos outros, em morte e em morte de cruz por nós. Se queremos ser mais como Jesus do que como Jonas, a gente tem que começar levando a sério o chamado do Calvário. Sem essa obediência, não existe outro chamado a considerar. Tudo vira covardia. Se fugirmos de Cristo, queridos, damos de cara com Deus. É isso que a gente lê no relato de Jonas. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Existe aqui uma coisa muito interessante. No hebraico, a gente tem duas adversativas idênticas, começando esses dois versículos, o 3 e o 4. O versículo 3 começa com: mas se levantou Jonas. E o 4 começa com: mas Jeová lançou. Jonas foge de Deus, mas Deus não foge de Jonas. E Deus está diante dele. Jonas paga uma passagem para Tarsis, mas ele não entendia que o caminho da desobediência cobraria um preço muito mais caro do que de seguir na missão de Deus. Queridos, Deus não é passivo quando nós escolhemos fugir de nossos chamados. Deus não fica calado quando a gente foge daquilo que Ele escolheu para nós. Deus não é passivo. Chamado pode significar ministério, mas pode significar a nossa fé. Somos chamados para Ele. E Deus não nos entrega as nossas próprias fugas, Ele nos arrasta para Ele. Você pode ter memória disso na sua vida. Você passou um período fraco na fé, tentou pular de cabeça no mundão, tentou ir para longe de Deus e simplesmente não deu. Você se sentia invariavelmente atraído, incontrolavelmente arrastado para Ele. Você disse para si mesmo algum dia: chega, agora eu vou curtir o que eu tenho que curtir, eu vou namorar quem eu quiser namorar, eu vou beber o quanto eu quiser beber, eu vou andar onde eu quiser andar, com quem eu quiser, fazendo o que eu quiser, para longe do controle da religião sobre mim. E quando você colocou o pé na água, você viu que não parecia uma boa ideia entrar naquela piscina.
Acho que a temperatura não está boa, não. Eu acho que eu não fui feito para isso, não. Eu acho que não é exatamente isso que Deus quer de mim, não. Você tenta fugir, Deus te atrai, te traz de volta. E muitas vezes, Deus nos arrasta de volta por meio de suas tempestades. Nós fugimos da igreja e Deus não foge de nós. Jonas encontra Deus na violência do mar ao fugir da violência de Nínive. Nem sempre a vida vai corresponder exatamente a como as coisas deveriam ser. Homens maus às vezes acabam impunes em suas maldades, homens inocentes muitas vezes sofrem, a gente vê isso no livro de Jó, a gente vê isso nos lamentos dos Salmos, mas às vezes as coisas podem seguir o rumo das nossas escolhas. Eu escolho fugir de Deus e a resposta é tempestade no meu barco. Eu escolho fugir do Senhor e as coisas começam a ir mal. Claro, às vezes a sua vida pode melhorar na impiedade. E essa é a pior coisa que pode acontecer com você. É você fugir de Deus e tudo ir bem. Sabe o que significa isso? Que você tem que ter muito medo. Porque Deus está afrouxando a linha. Sabe quando você soltava a raia? E você soltava o carretel para ver se ela subia, deixava o vento levar? E se você não segurar muito cedo, ela vai embora? A pior coisa é quando Deus solta a linha. É quando Deus deixa o vento levar. Essa é a linguagem de Romanos 1. Deus os entrega. Eles se lixaram para Deus, Deus se lixou para eles. Quando eu abandono o Senhor e as coisas parecem ir bem, o mar continua calmo. A tempestade violenta é Deus permanecendo conosco, quando a gente não permanece com Ele. É Ele sendo fiel a nós, quando nós não somos fiéis a Ele. Ele traz violência e Ele traz tempestade, para que nós não encontremos a tempestade apenas ao estarmos diante dEle, do outro lado da vida. A graça de Deus com os seus filhos consiste em mandar desgraça na apostasia, ainda desse lado da eternidade. Ele manda violência hoje para poder te receber com misericórdia lá. E quando fugimos dele, há uma mão de disciplina que nos traz de volta. Deus manda violência e nós o encontramos na violência. E isso é muito icônico no relato de Jonas. Foge da violência de Nínive para dar de cara com a violência do mar. Porque Deus também está na violência. Deus está no seu esforço de nos trazer de volta. O texto diz: e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Fugindo da violência dos assírios, ele encontra a violência de Deus. Ele corre e tenta dar a volta, e quem ele dá de cara é o próprio Senhor. Jonas foge, e quando vira a esquina, ele dá de cara com Deus. Jeremias 23, 19 a 20 diz: eis a tempestade do Senhor. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, e um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, vocês vão entender isso claramente. Queridos, que bênção, quando a tempestade que se levanta sobre nós é um barco afundando. É a empresa quebrando, é a saúde perecendo, é o casamento sofrendo. É quando os relacionamentos vão mal e eu bato o carro e invadem a minha casa e roubam os meus bens, quando eu caio no golpe. Ah, glória a Deus, quando a tempestade é só isso. São as coisas dando errado. Porque aí a gente tem a violência de Deus como um ato amoroso para nos manter perto dele. Terrível é quando a tempestade do Senhor é o furor da sua ira, que se levanta no último dia para executar a punição justa daqueles que fugiram dele. Queridos, eu sei que aceitar o chamado de Deus dói, mas sabe, fugir do chamado dói mais. Eu sei que ir para o ministério dói, mas fugir do chamado de Deus dói mais. Eu sei que permanecer em castidade e casar virgem dói, mas se entregar aos desígnios do próprio coração dói mais. Eu sei que continuar num casamento que parece fracassado dói, mas abandonar o propósito de Deus para a sua vida dói muito mais. Pode não doer agora, mas certamente há uma tempestade que há de cair. Quando cai nessa vida, é bênção, é Deus gritando no nosso ouvido que algo está errado. Triste é quando cai na punição final e no último dia, como justa paga de fugirmos dele. Queridos, todos nós estamos indo em direção a alguma coisa. Ou nós estamos indo em direção
ao chamado ou nós estamos fugindo para longe de Deus? E nos dois casos, você está fugindo ou está indo em direção ao Senhor? Você está indo na rota de Deus, mas você está fazendo isso do jeito de Deus e vai encontrar um Deus com uma face de misericórdia, ou você está fazendo isso para fugir dele, tentando seguir seu próprio caminho e vai encontrar um Deus que ou vai lhe arrastar através da violência, ou que vai puni-lo no fim dos tempos, de acordo com sua própria vontade. Porque no fim das contas, irmãos, o que nós recebemos por toda a eternidade é nada mais do que uma reprodução do que nós buscamos aqui. Se você corre para Deus, por toda a eternidade, você vai estar próximo dele. Se você foge de Deus, por toda a eternidade, você vai estar distante dele. E o que nós fazemos nessa vida ecoa pela eternidade, já dizia o filme. E aquilo para o qual você corre é aquilo que você vai ter para sempre. E é isso que você recebe. Deixa eu concluir com 3 perguntas simples. Primeiro, quantos de vocês estão fugindo de Deus? Se você é crente, não se preocupe, Deus vai te alcançar. Mas é mais fácil que você venha a Ele, porque o ama. Eu ouvia muito isso nos meus tempos de começo da fé, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. É um fraseado meio brega, mas tem teologia o bastante. Se nós o amamos, se somos seus filhos, Ele vai nos chamar uma vez, vai dizer, não vai por aí, volta, não corre para a rua, mas quando a gente não escuta, às vezes Ele tem que correr, nos puxar pelo cabelo, para garantir que a gente não seja atropelado de acordo com as nossas próprias vontades. Deus nos traz e nos agarra de volta. Cuidado, não continua correndo para longe de Deus, porque infelizmente você pode conseguir. Você pode ser bem-sucedido e você só vai encontrá-lo no encontro definitivo e você vai descobrir que na verdade nunca foi dele. Volte enquanto ainda é tempo, volte para esse Deus, volte para esse Cristo. Em segundo lugar, quantos de vocês estão fugindo do chamado do ministério? Jonas foi enviado para uma missão específica. Ele teve um chamado específico. Quantos de nós não entendemos que Deus pode estar nos chamando ao serviço do ministério? Ao pastorado, ao diaconato, a ser missionário, para plantar igrejas, para levar a mensagem de Deus, e parece que esse chamado vai se afogando. A vida vai urgindo, necessidades vão aparecendo e a gente vai deixando esses interesses para trás. Querido, cuidado. Deus vai te alcançar. É difícil correr por muito tempo. Deus pode afundar alguns barcos. Deus pode te meter no bucho de um peixe. Mas Deus tem os seus planos. Não vale a pena fugir dos planos de Deus. Não vale a pena fugir daquilo que Deus preparou para você. E se você entende que a melhor forma de glorificar o nome dele é servindo, querido, não deixe que o seu coração seja tragado por qualquer outra coisa. A última pergunta. Tudo bem, pastor, eu acho que eu não fui chamado para obra missionária. E ok. Mas você certamente foi chamado para o serviço. Foi chamado para evangelizar. Foi chamado para participar da obra de Deus. Quantos de vocês têm fugido de uma vida de evangelismo, de pregação do evangelho, de serviço ao próximo? Quantos de vocês têm vivido uma fé confortável, onde você foge do chamado aqui e acolá, das necessidades que surgem, dos ambientes de pregação, dos locais de evangelismo? Não se preocupe, Deus vai te alcançar. Espero que não seja em nenhuma tempestade. A história do Glenn Winook é tocante para a gente porque ele era só um bombeiro voluntário que estava no seu emprego no momento da queda das Torres Gêmeas. Mas veja, outros 343 bombeiros morreram naquele mesmo dia, tentando salvar o máximo de pessoas que fosse possível, escalando os 110 andares da torre do World Trade Center. O resgate dos perdidos, queridos, não é o trabalho heróico de um único homem. O resgate dos perdidos não é sobre enviar um missionário e é isso aí. É uma força-tarefa de vários que se colocam em risco em nome dos outros. A obra missionária, o alcance dos perdidos, o serviço à nossa comunidade, não é o trabalho de um herói, não é o trabalho de um missionário ou de um pastor, é o trabalho de um povo, é o trabalho de um grupo que se coloca como uma comunidade em torno das necessidades. Será que nós estamos fugindo para Jope como igreja? E tentando fugir do plano de Deus?
tentando evitar levar o evangelho aos perdidos e aos gentios, ou nós podemos encontrar Jope 8 séculos depois. Porque Jope foi a região onde Jonas pega um barco para fugir do Senhor, mas Jope aparece em Atos capítulo 10, como lugar onde Pedro tem uma visão, depois de Pedro rejeitar a pregação aos gentios, igual Jonas, Deus aparece para Pedro com a visão de um lençol, onde descem animais, e Deus ordena que ele coma os animais impuros. Ele se recusa e diz, não chame de impuro que eu santifiquei. E em Jope, o local da fuga de Jonas, é onde Pedro entende que os gentios fazem parte da aliança. E quando Jonas foge da pregação aos gentios em Jope, Pedro recebe a palavra de Deus, escuta e obedece. E entende que o evangelho deve ser levado também àqueles que são de outros povos. Jope, para Jonas, era fuga de levar o evangelho aos outros. Jope, para Pedro, foi o local onde Cristo o mostrou que ele não poderia viver só para si. O que é que Jope vai significar para nós? Vai ser um exemplo, a partir de Jonas, de fuga, de preguiça, de rebelião? Ou Jope vai ser uma demonstração de que Deus pode pegar homens e mulheres que vivem uma vida de fé meio fujona, para nos levar a encontrar Deus na violência desse mundo, a fim de levar a mensagem do evangelho àqueles que realmente precisam. Para de fugir daquilo que Deus preparou para a sua igreja e corre em direção aos chamados que estão à nossa volta. Vamos orar, agradecer por isso e pedir para que Ele nos ajude a vivermos diante do seu chamado.